A glicólise. A glicólise literalmente significa lise da glicose. Pode ser também chamada como a via de Embden-Meyerhof, em homenagem a dois dos cientistas que estudaram esta via. Genericamente, ela converte a glicose a piruvato com obtenção de energia sob a forma de ATP. Considerando apenas esta conversão de glicose em piruvato, para além do ATP, ocorre também a formação de NADH, que habitualmente entra para dentro da mitocôndria e é utilizado para a formação de mais ATP. No entanto, este NADH pode regenerar o NAD. Nesta altura, o piruvato é convertido a lactato e chama-se fermentação láctica, que é uma via que será exclusivamente anaeróbica. A glicose ocorre no citosol. O primeiro passo para que se possa dar a glicólise é a entrada de glicose para dentro das células. E a glicose entra para dentro das células por uns transportadores específicos, chamado glucose transporter, ou transportador de glicose, GLUT, e que existem de vários tipos. Tipo 1, presente nos eritrócitos e nos astrócitos. O tipo 2, que aparecem fundamentalmente no fígado, nos hepatócitos, nas células beta do pâncreas e no polo basal dos enterócitos, e que é responsável pela passagem da glicose do enterócito para o sangue. Os GLUT3, que existem nos neurónios e nas placentas, e depois os GLUT4, que estão presentes nos adipócitos e nas células dos músculos esqueléticos e cardíacos, e que têm a característica de serem sensíveis à insulina, ou seja, apenas se encontram à superfície da membrana plasmática quando existe a insulina, e por isso estas células normalmente só vão consumir glicose quando há insulina. Depois de entrar para dentro da célula, a glicose, que normalmente está não na forma linear, mas na forma de semiacetal, é portanto uma forma cíclica, que mais concretamente, se quisermos, a alfa-D-glicose, vai sofrer uma fosforilação por ação de uma sínase, que pode ser a chamada sínase das exoses, também chamada de exossínase, que existe em praticamente todas as células, ou pela chamada sínase da glicose, ou glicosínase, que existe fundamentalmente no fígado, também nas células beta do pâncreas, e que pode ser também chamada por exossínase 4. Estas enzimas, como sínases, vão fazer a reação entre o composto e o ATP e fazem, no fundo, a transferência do fosfato do ATP para esse composto, ficando esse composto, no fundo, fosforilado. Neste caso, fazem a transferência para o carbono 6 da glicose e forma-se o fosfato 6 de glicose. Normalmente o fosfato, a pH fisiológico, encontra-se desprotonado. Encontra-se normalmente na forma de sal. De referir que esta sínase, e porque requer ATP, também requer o magnésio. O magnésio é fundamentalmente importante para manter o ATP numa forma que interage mais facilmente com as enzimas. E por isso, normalmente, sempre que virmos reações em que aparece ATP, o magnésio é habitualmente cofator. Para além da localização, a exossínase e a glicosínase distinguem-se por mais algumas especificidades de funcionamento. A exossínase tem um baixo km, o que significa que para as concentrações fisiológicas está normalmente a velocidade máxima e tem uma alta afinidade para a glicose, enquanto que a glicosínase tem um alto km, na casa dos 126 mg por decilitro, ou seja, superior aos valores em jejum, o que significa que tem baixa afinidade
Isto implica que normalmente a glicosínase vai ter uma velocidade maior quando os níveis de glicose no sangue são superiores aos valores em jejum. Outra diferença é que a glicosínase é específica da glicose, enquanto que a exosínase pode fosforilar outras exoses, como por exemplo a frutose, a galactose ou a manose. Para além disso, a exosínase sofre, como iremos ver mais à frente, um feedback negativo, sendo que o produto final, o fosfato de glicose, inibe esta enzima. Já a glicosínase, vamos ver que ela será ativa na presença de glicose e da insulina. Depois da fosforilação da glicose, vai ocorrer uma isomerização. A isomérase dos fosfatos de exose, ou se quisermos a fosfoexose isomerase, numa tradução literal do inglês. Eu gosto mais deste termo porque é mais descritivo em termos de português, ao dizer que é isomérase dos fosfatos de exose. O que é que esta enzima faz? Isomeriza exoses que estão fosfatadas. Neste caso, converte a glicose em frutose. Portanto, converte uma aldose, aldoexose, numa cetoexose. E, portanto, faz a conversão de aldoses em cetoses. Depois, esta reação é reversível, ao contrário da primeira, da sínase das exoses, ou da reação seguinte, que é a sínase do fosfato de frutose, que são irreversíveis. Mais uma vez, sendo uma sínase, vai ocorrer a reação, neste caso entre o fosfato de frutose e o ATP, requer mais uma vez magnésio, e forma-se ADP, e neste caso a fosforilação vai ocorrer no carbono 1, portanto forma-se o 1,6-bis-fosfato de frutose. Daí o nome de sínase 1, porque ocorre a transferência para o carbono 1, sínase 1 do 6-fosfato de frutose. Ou, usando uma tradução literal do inglês, fosfofrutosínase 1. Fosfato de frutose, fosfofrutosínase 1, porque é no carbono 1. Como iremos ver mais à frente, no outro vídeo, este vai ser o principal ponto de regulação da glicólise. De seguida, vai ocorrer uma quebra. A frutose vai ser quebrada em dihidroxiacetona e gliceraldeído. Se quisermos, como tem estes três carbonos vão dar origem a fosfato de dihidroxiacetona, estava lá o fosfato, me lembra-se que era o 1,6-bisfosfato, ao quebrar 3 carbonos para um lado com um fosfato, 3 carbonos para o outro, 1, 2, 3 com o outro fosfato. E, portanto, forma-se o fosfato de dihidroxiacetona, ou se quisermos dihidroxiacetona fosfato, e o fosfato de gliceraldeído. 3 carbonos, aldeído, 3 carbonos, cetona. Esta quebra é promovida por uma enzima que se chama aldólase. Existem várias formas, A, B, C, sendo que a B é uma específica do fígado e, como iremos ver, não quebra apenas o 1,6-bisfosfato de frutose, portanto é menos específica que as outras duas formas. E esta, como eu disse, a B é a forma hepática. Estes dois compostos que se formaram, esta aldólase é reversível, estes dois compostos que se formaram são interconvertidos por ação de uma isomérase, neste caso, como isomeriza trioses, portanto, isomeriza a triose de hidroxiacetona na triose gliceraldeído, converte mais uma vez uma aldose numa cetose, é chamada a isomerase dos fosfatos de triose ou fosfotriose isomerase ou isomerase.
Esta é chamada habitualmente a fase de investimento. É uma fase em que ocorre duas fosforilações da glicose, ou do composto, a primeira é da glicose, a segunda é da frutose, na realidade, com gasto de ATP e que se forma, depois ocorre a quebra aldolítica, formando-se dihidroxacetona e gliceraldeído, que depois são interconvertidos. Se quisermos, temos aqui fosforilação, isomerização, fosforilação, quebra aldolítica e isomerização. Podemos usar aqui como mnemónica o FIFAI, que é fosforilação, isomerização, fosforilação, quebra aldólica e isomerização. De seguida, ocorre a oxidação do gliceraldeído, por isso é que é importante aquela isomerase que converte a dihidroxacetona em gliceraldeído, só um dos compostos é que segue a via glicolítica, e esta oxidação do gliceraldeído é o único passo oxidativo da glicólise. E o gliceraldeído vai ser oxidado a glicerato. Portanto, passamos de aldeído para ácido. Nesta reação, que também é reversível, ocorre uma desidrogenação, mas também uma entrada de fosfato. Em sentido contrário, ocorre a redução, não é? E a perda do fosfato. E o 3-fosfato de gliceraldeído é convertido em 1,3-bisfosfato, agora do glicerato, que é o ácido glicérico, se quiserem. A enzima será necessariamente a desidrogênase do 3-fosfato do gliceraldeído, ou se quiserem, 3-fosfogliceraldeído desidrogênase. Este é o único passo oxidativo da glicólise. Quando nós dizemos que a glicólise ocorre uma oxidação, este é o único passo onde ocorre a oxidação. Claro que vai ocorrer por duas vezes, uma vez que se formaram uma molécula de gliceraldeído e outra de dihidroxacetona, e a dihidroxacetona depois é convertida em gliceraldeído. E, portanto, a partir de uma glicose, temos a formação de 2 NADH. Esta reação pode ser inibida pelo arsenato ou pelo iodo acetato. A seguir, vai ocorrer a primeira formação de ATP. Vai haver a quebra, perda do fosfato que se encontra no carbono 1, também por um passo que é reversível, em que o fosfato, o 1,3-bisfosfato do glicerato, vai dar origem ao 3-fosfato do glicerato. Portanto, sai do carbono 1. E este fosfato é transferido para o ADP, formando-se ATP. Portanto, se nós olharmos em sentido contrário, isto corresponde a uma sínese e é a sínese do fosfato do glicerato, porque converte um fosfato no outro, o 3 no 1,3. Mais uma vez, ela requer magnésio, que pode eventualmente ser substituído pelo manganês, normalmente precisa de magnésio e manganês. Este passo, no caso dos eritrócitos, pode não ocorrer, e em vez de termos a conversão pelas tacinas do glicerato, há uma mútase que transfere o fosfato do carbono 1 para o carbono 2, daí o termo mútase, mudou de posição e passa de 1,3 a 2,3, e depois a ação de, normalmente aparece uma fosfatase que faz a quebra do carbono 2, do fosfato, e em vez de se formar ATP como no passo anterior, liberta-se fosfato inorgânico. Este passo, como estamos a ver, não vai permitir a obtenção da ATP, mas tem a vantagem
que este 2,3-bisfosfoglicerato baixa a afinidade da hemoglobina para o oxigênio, facilitando assim a libertação do oxigênio, sendo que esta enzima ativada pela baixa pressão de CO2. E, portanto, aí compreende-se esta função dos eritrócitos de transporte de oxigênio será beneficiada. Apesar de normalmente vir representado que este passo é catalisado por uma fosfatase, atualmente considera-se que é uma outra enzima que faz esta quebra, é a mesma mutase que catalisa a primeira e a segunda reação, mas habitualmente vão encontrar que é uma fosfatase. Voltando então à nossa glicólise, depois daquele passo em que houve a primeira fosforilação, ocorre uma isomerização e o fosfato passa da posição 3 para a posição 2. Portanto, mais uma vez, uma mutase, a mutase do fosfato do glicerato, porque muda o fosfato do glicerato da posição 3 para o 2. De seguida, vai ocorrer uma perda de água no carbono 3 e passa de fosfato do glicerato para fosfoenol piruvato. Se não tivesse aqui o fosfato, seria um enol, dupla ligação, e álcool enol. E daí o nome fosfoenol piruvato. Esta reação é catalisada por uma enólase, que no fundo é uma líase, há uma saída, há uma perda de água, ou se quisermos em sentido contrário, há uma entrada de água que quebra no fundo esta dupla ligação, formando um hidroxilo. É uma reação que requer magnésio, concretamente cada enzima requer 2 íons de magnésio, e é um passo que é inibido pelo fluoreto, e por isso é que muitas vezes se usa o fluoreto como inibidor da glicólise para preservar a glicose quando se coe sangue total. Este composto que se forma é altamente energético e, portanto, com facilidade vai reagir com ADP, formando-se ATP e o piruvato. Esta enzima será catalisada pela cinase do piruvato, que é o terceiro passo irreversível da glicólise. Mais uma vez, é uma enzima, como temos ATP, que requer magnésio, e chama-se cinase porque, em sentido contrário, temos aqui a transferência do fosfato do ATP para o piruvato. Na realidade, o primeiro composto, quando sai o fosfato, forma-se o enol piruvato, só que, como já referi no vídeo de isomeria, normalmente os enóis estão em equilíbrio com os correspondentes cetonas ou aldeídos, neste caso com a cetona, e neste caso em concreto o piruvato é mais estável do que o enol piruvato, e daí que normalmente se refira que o fosfoenol piruvato vai dar origem ao piruvato. Temos assim a fase de rendimento, em que se formam 2 vezes 2 ATPs e 2 vezes um NADH, em que, a partir do glicerato, tivemos uma desidrogenação, em que também entrou o fosfato, e formou-se um 3-bifosfoglicerato, portanto passou do gliceraldeído para o ácido. Depois há uma fosforilação, por ação de uma cinase, isomerização, passa da posição 3 para a 2, desidratação por perda de água e depois novamente uma nova fosforilação ou nova cinase, o que pode dizer que temos o DHS e, portanto, FIFAI e DHSI será o conjunto das reações da glicólise. Portanto, desidrogênase, cinase, isomerização, enólase e cinase, o que dá o
se quisermos, o global FIFAI desce. E assim temos o conjunto das reações. Fosforilação, isomerização, fosforilação, quebra aldolítica, isomerização. Desidrogênase, cínase, isomerização, enólase e cínase de novo. Neste caso, tivemos um investimento de 2 ATPs, a obtenção de 2 NADHs, a formação de 2 ATPs, porque esta fase ocorre 2 vezes, uma para o gliceraldeído e a outra para a dihidroxacetona, que entretanto foi convertida em gliceraldeído. E, portanto, temos como rendimento global 2 ATPs e 2 NADHs. Normalmente, o NADH pode entrar para dentro da mitocôndria. Se tal não acontecer, o piruvato vai reagir com o NADH, permitindo a regeneração do NAD e formando-se então o lactato. O nome da enzima é dado em sentido contrário, no sentido da oxidação do lactato e, portanto, o nome de desidrogênase do lactato. O lactato que se forma é a forma L, ou também designada S-lactato. Assim, globalmente, teremos na glicólise a passagem da glicose, fosforilação, fosfato de glicose, isomerização, fosfato de frutose, nova fosforilação pela fosfofrutocínase, 1,6-bisfosfato de frutose, quebra pela aldólase, formando-se fosfato de hidroxacetona e fosfato de gliceraldeído, por ação da isomerase, a dihidroxacetona é convertida em gliceraldeído e vice-versa, mas o gliceraldeído aqui é que vai seguir, sofrendo então uma nova desidrogenação, formação de NADH, 1,3-bisfosfato de glicerato, reparem, passamos de aldeído a ácido, cínase, com fosforilação, neste caso formação da ATP, nova mutase, formação enólase com perda de água e formação do fosfoenolpiruvato e depois a cínase com a obtenção do piruvato. A passagem de piruvato a lactato permite regenerar aqui o NAD+. E nesta altura temos a chamada fermentação lática. Considerando a glicose a reagir com 2 NAD mais e 2 ADPs mais 2 fosfatos, dará origem a 2 moléculas de piruvato, 2 NADHs mais 2H+, e 2 ATPs. Se considerarmos a formação do lactato, nessa altura, uma molécula de glicose vai dar origem a 2 lactatos mais 2 ATPs e 2 moléculas de água. Normalmente costuma-se dizer que o lactato, a formação do lactato leva à acidificação do meio, mas isto não é de todo verdade. Aliás, se repararmos, a formação do piruvato é que leva à formação de H+, o lactato até contraria. Recentes estudos têm-se verificado isto e, na realidade, o lactato hoje em dia já não é visto como um resíduo da glicólise anaeróbica e como um produto que era um resíduo que não se daria grande interesse e que seria até prejudicial. Hoje em dia já sabemos que é mesmo pode ser um marcador de isquemia. No caso dos neurónios, há uma teoria da lançadeira do lactato que descreve que o astrócito, na maior parte dos casos, vai fazer a glicólise produzindo lactato e que esse lactato é depois transferido para os neurónios e, portanto, aparentemente o neurónio metaboliza muito mais lactato do que propriamente da glicose. Assim, ele não é propriamente um fundo de poço, um composto com pouco interesse, mas é efetivamente um combustível alternativo, eventualmente potencial molécula sinalizadora, sendo que
Os músculos são atualmente considerados como consumidores de lactato e aparentemente quando há maior atividade num músculo ele vai produzir maior lactato, mas os músculos que estejam em menor atividade, em vez de consumirem glicose, vão consumir mais o lactato que foi produzido. Assim, o papel do lactato na acidose lática e na fadiga muscular tem sido posto em causa e claramente que, apesar de continuar a ser um indicador de acidose lática, é mais resultado e não a causa, é mais o efeito do que propriamente a causa. Penso assim que ficará percebida esta via glicolítica de uma forma descritiva da conversão da glicose a piruvato ou lactato. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.